Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do Librando Cast, o podcast que conecta inclusão, Libras, tecnologia e inovação. Eu sou a Fabiane, meu sinal é esse, e vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos castanhos, cabelos curtos. Estou vestindo uma blusa azul mais clara com a marca do projeto escrito Librando Tech e duas mãos, uma com a letra L e a outra com a letra T, do alfabeto manual da língua de sinais. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é assim, para mim, eu tenho um carinho muito especial. É um tema muito importante e que ajuda a gente a pensar numa sociedade muito mais acessível, mais inclusiva. E a gente vai conversar um pouquinho sobre acessibilidade na produção audiovisual. Como é que isso funciona? E para isso a gente tem um convidado que eu falo, mora aqui no meu coração. Um pupilo muito querido, uma pessoa que a gente já trabalhou junto várias vezes e vamos trabalhar muitas vezes ainda juntas. Ele tem 29 anos, ele é graduado em Letras Português do Brasil como segunda língua pela Universidade de Brasília, o famoso PBSL. Tem pós-graduação em Libras e Inclusão. E, além dessa formação, ele também tem algo a mais que trabalha na questão do estudo na área da língua brasileira de sinais, trabalho com pessoas surdas e no português como segunda língua para esse público. É formado também no curso técnico de audiovisual pelo IFB, Instituto Federal de Brasília. Atuou como bolsista durante um bom tempo no Centro de Ensino à Distância e Novas Tecnologias da UNB, o SEAD. É professor hoje, intérprete na Secretaria de Educação, trabalha nas escolas aqui do Distrito Federal, em uma escola, claro. Tem muito conhecimento a respeito de todo o planejamento audiovisual voltado para acessibilidade, realmente tem um know-how que poucos têm. E ele é isso tudo e muito mais. Não dá para colocar aqui todos os adjetivos, estou aqui com meu querido Daniel Oliveira. Oi. Então, sou eu. Vou me autodescrever, né? Cabelos crespos e cacheados, pretos, barba grande, cheia, olhar marcado, nariz acentuado, usando a mesma blusa que a Fabi, que ela acabou de escrever. Feliz de estar aqui. Sinal? O meu sinal. Aqui. É a letra D, aqui, na orelha. Muito feliz de estar aqui. Falar sobre isso, pensar sobre isso, sobre acessibilidade audiovisual e mais do que isso, é muito legal. Eu me perco horas pensando nisso, e fazendo isso, e pensando nisso, e melhorando, e ficando cada vez mais nisso, né? E eu não consigo pensar em outra pessoa para falar comigo sobre isso do que você, porque a gente fez esse trabalho muito legal no SEAD durante 4 anos, quase 5 anos. Quase 5 anos. Quase 5 anos a gente fez um trabalho muito legal e que tinha realmente esse foco na produção audiovisual, a gente fazia muitos trabalhos e tudo mais. Mas eu queria que a gente começasse um pouquinho falando de você. Tá. Eu quero que você me conte primeiro como é que foi um pouquinho dessa sua trajetória, como é que surgiu esse seu interesse pelo audiovisual e pela acessibilidade? Eu sou autista, nível 1 de suporte, e começou com hiperfoco. Eu vi já no curso de letras PBSL, já sabendo que eu queria trabalhar na área com Libras, e vinha aquela dificuldade, edição de vídeo. Falei, cara, vou fazer um curso. Não vou ficar aprendendo vídeo no YouTube, não, vou fazer um curso. Fui lá no Instituto Federal, me inscrevi, fiz o curso, aprendi. E depois pensei, nossa, o audiovisual ali tem algumas coisas que precisam ser adaptadas, algumas coisas precisam ser vistas, e logo depois entrei no SEAD. Então foi uma preparação para o SEAD. Aí logo eu entrei no SEAD com você e comecei as coisas que eu teorizava no curso e etc., eu fui aprofundando, botando em prática. Isso testa, vamos testar isso, ficou bom, vamos sugerir isso, e foi assim.
E o interesse na Libras veio por causa da disciplina? Foi Libras básico. Daniela Promete, lá na UNB. Professora fofa, você, Dani. A gente fiz o Libras básico, gostei, me apaixonei. O curso, ao longo dele, ele te oferece alguns caminhos. E o caminho que eu queria é ensinar português para alunos surdos. E o pré-requisito básico é saber Libras. Então, dali para frente, Libras básico, terminei. Intermediário, terminei. Avançado, terminei. A universidade não tinha mais o que me oferecer. Beleza, vou ser monitor. Fui monitor em quase todos os professores. Aí conheci a Fabi, sendo monitor de Libras básico. E aí, andando. Onde tem Libras, vai, vou. Matéria que podia pegar e era livre na época. Pega, faço. Não tem nada a ver, não. É para aprender a língua de sinais, conseguir aquela fluência. E foi assim. A língua de sinais foi pelo curso. E depois que eu estava na língua de sinais, já fazendo algumas coisas, eu preciso aprender essa edição de vídeo para não ficar refém de alguma coisa ou de não saber. E esse não saber me mata. Como que tem uma coisa que tá ali e eu não sei? E tem outra pessoa que sabe, então eu vou atrás. Então, esse não saber me matou e às vezes me motiva. Um pouco. Não, e é genial, porque, como ele falou, a gente se conheceu e foi por acaso. Foi bem por acaso. Eu tava voltando de licença maternidade, peguei uma turma em andamento, ele era monitor dessa turma, e acabou que ele me deu auxílio nessa turma enquanto eu voltei. E, assim, a gente se conheceu ali, depois a gente se encontrou no SEAD, e foi algo que foi, assim, agora é pra vida, né? Pra vida. Acostume-se. Pra vida. Uma amizade que eu levo no meu coração com muito carinho, dele e da Valéria. Sim, também, esposa dele. Minha esposa. Pau. Beijo. Beijo, amor. E é assim, é interessante a gente ver. E eu falo que, enquanto formadora, é muito bom pra mim ver alunos meus indo, assim. E o Dani, ele tem uma característica que ele é extremamente autodidata. Também tem altas habilidades, dupla excepcionalidade. E isso nele é genial, porque ele tem uma facilidade muito grande com essas questões, tanto tecnológicas quanto de língua de sinais. Então, ele começou também como tradutor. Lá no SEAD, a gente, antes de entrar na questão do audiovisual, a gente mais fazia a tradução juntos. E depois veio essa demanda e ele já tinha esse curso, a gente começou a aplicar isso no SEAD e foi um trabalho lindo. Sim. O SEAD teve um ganho muito grande nessas questões de acessibilidade. Agora eu quero entender o seguinte, sua formação reúne Libras, letras, audiovisual e educação. Sim. Então são 4 vertentes que de alguma forma se conectam. Como é que isso se conecta na sua atuação hoje? É bonito pensar nisso. Porque se conecta de maneira mais fluida possível. Lá no PBSL a gente entende que provas em larga escala guia um pouco a educação. A prova de larga escala do Enem hoje é Videolibras, videoprova. Que o candidato pode escolher fazer videoprova em Libras. Eu tenho ali o pezinho no audiovisual. Eu estou numa escola de ensino médio. O meu aluno vai fazer o Enem. Como é que eu não vou pensar em uma videoprova para esse aluno dentro do ensino médio? É juntar o audiovisual, gravar ali as provas, com o conhecimento pedagógico, de saber fazer adaptações necessárias, com a fluência em língua de sinais. Então, uma videoprova de um aluno de ensino médio meio que junta tudo isso. E eu faço isso na minha escola, tenho lá, somos 2 intérpretes, fazemos isso, é um trabalho danado, várias questões, mas a gente faz. Juntar a educação com o relacionamento com os professores para mandarem as provas, porque o professor tem que fazer a prova, a gente tem que adaptar, tem que gravar, tem que editar, e o melhor jeito possível para fazer isso, porque a gente tem a prova em papel para o aluno estudante, a gente tem os vídeos gravados, mas como é que ele vai fazer isso? A escola não tem instrumentos, não tem televisão, não tem computador. Não, vamos pensar em outros jeitos. Aí a gente montou um esquema que hoje funciona, que a gente coloca, ele recebe a prova, como qualquer outro aluno, e na primeira página dele tem 3 QR Codes com cada prova. Se o estudante tiver um celular, a gente vai lá, ele lê o QR Code e faz a prova pelo celular dele. No dia da prova, ele pode usar o celular. Para ler o QR Code e ver a prova no YouTube. Olha. Aí lá no YouTube, ele lê o QR Code, por exemplo, português, lê o QR Code, tá lá. Questão 1, ele vai na prova, questão 1. O texto que tá na prova, tá no vídeo. Então ele consegue fazer esse paralelo, ver prova, ver vídeo, olhar, tirar dúvida. E eu como intérprete, estou ali do lado dele. Quer dúvida? Não.
Entendeu o vídeo? Ah, não, o vídeo ficou ruim. Acontece. Não entendi isso direito. Eu traduzo na hora. Às vezes a internet não tá boa, A internet não tá boa? Sim, acontece. E esse é um detalhe importante. A internet que ele usa, possivelmente é a minha, que eu tô ali roteando 3G, porque a escola às vezes não funciona. Não basta ser professor, gente. Não basta. Então, eu faço essa junção de videoprova. Então, a mesma prova que o estudante faz, qualquer estudante, ele faz, só com uma adaptação linguística de um vídeo, de uma videoprova. Para que quando esse aluno chegar lá no final do ano, for fazer o Enem, ele já passou por isso. Ele já viu algo parecido com uma videoprova. Já tem a experiência. Já tem experiência. Ele tem experiência ali, pelo menos os alunos da minha escola, de 1 ano, 2 anos, fazendo videoprovas. É bom que diminui a ansiedade na hora da prova. Diminui. Facilita a compreensão. Ele já sabe que ele vai ter um vídeo. Aí o que eu acho mais legal é quando ele vê um vídeo, aí ele vai lá e volta, vai e volta, vai e volta. Aí vê a opção A, vê a opção B e vai e volta. Ele fica brincando. Como o vídeo consegue fazer isso, né? Ele vê a questão A. Ah, não é essa, então vai pra B. Não, volta pra A, tô na dúvida. Então o mesmo vídeo ele vai e volta várias vezes pra ele ver as opções. E eu acho isso muito legal, porque com o intérprete do lado, você fica lá repetindo, não fica legal, não fica fluido. E ele não tem a liberdade, ele não tem a autonomia que a escola deveria proporcionar para ele. Ele depende sempre de alguém. Não, eu dou a prova para ele, quando ele não tem o celular, pego o meu iPad, dou para ele e já vai lendo já. Primeira vez, ele teve que acostumar. Hoje em dia, ele nem quer ler para mim, ele já pede a prova, já pega o iPad, já bota lá, lê o QR Code, vai fazendo, volta, vai, volta. Acabou. Independente. Aí, quando tem alguma dificuldade que tá além ali, ele me pergunta, ó, tô com dúvida aqui, vamos voltar, etc. Acontece. E eu peguei isso ainda e fui mais além. Pelo menos no meu contexto com o aluno que eu trabalho, fui mais além. Ele tá no bloco de, pra quem não sabe, aqui no Distrito Federal, é dividido em blocos. Primeiro semestre humanas, segundo semestre exatas. Então, ele tava no bloco de humanas agora. Muito texto. Muito texto. O professor Maior dificuldade do aluno surdo, texto. O professor chega, isso aqui é um texto. Lê e responde a questão. Professor, mas o aluno tem dificuldade com a leitura. Tem que ler, tá no ensino médio. E aí, como é que a gente faz? Qual a adaptação que ele tem direito que a gente vai fazer? Então, professor, não é assim. Vamos tentar fazer um material mais visual. A gente conversa antes com o professor. Pega as coordenações e conversa. Vamos tentar um material mais visual, botar uma imagem que represente aquele conceito e o senhor tenta explicar de uma maneira diferente. Faz isso. E, às vezes, a resposta do aluno não é escrevendo, porque não é matéria, quando não é matéria de português, por exemplo. É matéria de história. Eu faço um vídeo do aluno respondendo em Libras. O aluno grava, tem as mesmas perguntas, mas ele grava o vídeo. Por isso, e vai falando. Aí eu tenho um trabalho de pegar esse vídeo e fazer o contrário. Dar o processo de voz para o professor ter acesso àquele conteúdo e o professor realmente saber o que o aluno sabe e o que o aluno não sabe. E faço o contrário. Então, ali o professor... Então, por exemplo, um trabalho de história, agora, desse semestre. O professor passou um trabalho de história para todos os alunos ali, de os presidentes depois da Constituição de 88. Todos. Então, ele tinha que dar várias características daqueles presidentes, todos. E isso é um trabalho manual, escrito, para todos os alunos fazerem. Eu falei, professor, vou fazer um vídeo. Ele, perfeito. Tenta fazer o vídeo de cada um, falando os assuntos, assim, abordando os temas que eu pedi escrito, e me manda. Eu fui lá, gravei 10 vídeos, e cada um de 1, 2 minutos, dele sinalizando, explicando as coisas que ele conseguiu entender, coisas que ele sabia. Muita coisa errada? Acontece. Não, todo mundo tá ali ouvinte ou surdo. Tá ali o professor para corrigir. É o papel dele, pelo menos aquele conteúdo chegou até o professor. Sim. E o professor faz feedback também pelos comentários do YouTube. Eu deixo ali o vídeo não listado, aquele que só quem tem o link pode ter acesso. O professor comenta pelo vídeo. Faltou isso, faltou isso. Não, tá bom nisso. Eu depois vejo o comentário, passo para ele, para dar um feedback da atividade. E o professor vê o vídeo. Aí eu crio uma playlist com 10 vídeos, do primeiro presidente ao último, e o professor senta um dia em sua coordenação e assiste. E consegue avaliar o aluno na sua língua de conforto. Nossa, isso é genial, cara. Você vê, dá para adaptar. Você consegue trazer o conteúdo que é relevante para o estudante na sala, o uso da tecnologia e essa produção audiovisual que trouxe todo esse know-how para você conseguir editar o vídeo, para o aluno ter acesso e conseguir realmente aprender. Eu acho que isso é o essencial na acessibilidade dentro da educação também. Sim, e é aquilo que eu falo que eu falava para você de vez em quando. Que a acessibilidade também ali é você entender um pouco a gambiarra, porque eu falando assim, parece que eu tenho um estúdio.
Parece que eu tenho uma equipe de editores. Não. É eu na sala de professores, com o quadro do aviso atrás, os professores falando e eu interpretando a prova. Aí eu, na edição, tiro o áudio, que é só... É eu em casa, não consigo editar na escola com vídeo com áudio, porque barulho. Então eu levo para casa, edito. Então, é entender que a gente fez, estamos fazendo, tô sempre buscando tentar fazer o melhor possível dentro das possibilidades que eu tenho. Então, às vezes, os vídeos demoram. Eu falo, professor, é só eu. O vídeo vai demorar um pouco mais. Dilatação de prazo, por favor, e é isso. E os professores, depois que eles, no primeiro momento, eles não querem, né? Eles não entendem. Mas depois que eles veem o resultado, eles veem que o aluno tá explicando, eles estão realmente sabendo o que o aluno tá sabendo, não tá sabendo, consegue orientar mais, o aluno em si consegue, às vezes, em alguma disciplina, participar mais durante a aula, porque ele tá entendendo o conteúdo. Eles, não, beleza, essa demora é preciso. Só tem você aqui, então a gente vai, tudo bem. Pode demorar, manda ali naquele prazo do bimestre, estica um pouco o prazo, mas dá super certo. No final, todo mundo recebe o vídeo, todo mundo avalia por vídeo, e todo mundo consegue ter a verdadeira percepção do que o aluno sabe e do que o aluno não sabe. Do que ele conseguiu entender da explicação do professor e do que ele não conseguiu entender. Unindo aqueles 4 pontos que você perguntou. A língua de sinais, o audiovisual, o ensino, tudo isso juntinho para que esteja bem afinadinho, para que a aprendizagem desse aluno seja potencializada. Seria bom se as outras escolas tomassem isso como modelo, né? Porque, infelizmente, na secretaria, cada escola trabalha de uma forma. Tem intérprete que vai só para a sala de aula, passa o conteúdo, transmite e não faz nada. Tem outros que vão para a sala de recurso, como professores de reforço, e já estão ali na sala de recurso. Então, seria interessante se isso fosse abordado, porque as outras escolas não fazem isso. Não. Faz o Daniel, que tem o conhecimento em audiovisual, mas os outros não fazem. E a gente sabe como é isso, de você não ter onde fazer, de ter que fazer em casa. Eu nem falo de que as outras não fazem, mas às vezes as pessoas não têm conhecimento de gravação, Sim. de edição, de coisas que vai ser barreira. Tipo assim, certeza que deve ter pessoas que estão assistindo aqui que não devem saber como criar um QR Code. E não é vergonhoso. Porque tem um conhecimento. Como é que eu crio um QR Code? Tem que pagar? Tem link pago? Tem link gratuito? Esse QR Code tem validade? Não tem validade? Que são coisas que tem que ter na prática. Que as pessoas podem achar que é uma coisa boba, mas não é. Não é. Não é bobo, porque de fato vai dessa questão. E outra, vem também muito do interesse das pessoas em promoverem a acessibilidade, né? A gente já conversou aqui, já falou em outras conversas também, que a principal barreira hoje é atitudinal. Sim. E aí, quando você chega num lugar que você tem todo esse know-how, você traz a proposta e as outras pessoas olham e falam assim, não, pra quê? A pergunta é, pra que isso? Lá na escola aconteceu... Não foi o pra quê. Não foi essa pergunta pra quê. Mas foi um pouco de barreira atitudinal, mas é o segundo ano que eu tô na mesma escola. Eu fiz questão desse segundo ano, apertar os professores nisso. Que no primeiro ano, eu fiz todo esse... no segundo semestre do primeiro ano, eu fiz todo esse trabalho. E teve professores que eu mandei 15, 20 vídeos pra ele avaliar, e ele não avaliou. Tava lá, eu entro lá no meu YouTube, eu consigo ver quantas views tem o vídeo. Nenhuma. Aí eu cheguei no segundo ano e falei, professores, eu vou ser bem direto com vocês. Eu tô fazendo, tô gravando, tô editando, tô me esforçando. O que eu peço de vocês aqui, avaliem. Assista o vídeo. Se você falar pra mim, não quero avaliar, eu não vou ficar chateado com você. Só me poupa pro trabalho. Eu faço nos que os outros. Então, nas reuniões do início do ano, eu trouxe pra eles, mostrei pra eles, tá vendo esse vídeo? 0 visualizações. Eu fiz ano passado, professor que não vem ao caso, tudo bem, não avaliou. Não quero que isso se repita. Se você não quer avaliar, não me deixe fazer. E a gente busca outra estratégia que você quer, porque é uma barreira também. É o lance da barreira atitudinal. Então, a gente faz todo um trabalho, o trabalho está feito, ele tem que fazer a avaliação do trabalho, e aconteceu ano passado. O papel dele, ele não cumpre. Esse ano não aconteceu, espero que não aconteça. Então. Já avisei para todo mundo. Ótimo. Mas não aconteceu, eles não avaliaram. Alguns professores não quiseram e tal. Não vou expor aqui, mas não foi. Mas estava lá o trabalho feito. E ele deu nota máxima e paciência, nunca olhou o vídeo. O pior é isso, gente. E isso aconteceu durante muitos anos, acontece ainda hoje, dos alunos serem empurrados, eles vão sendo passados, não adquirem conhecimento, terminam o ensino médio, muitas vezes, inclusive,
analfabetos funcionais, né? Ele lê, mas ele não entende o que ele está lendo, ele assina o nome dele. É muito triste pensar nisso. De você chegar no ensino médio e o aluno ter dificuldade em multiplicação, em divisão. Em coisas básicas, né? Onde a divisão, você tem que ali que ensinar para ele a divisão. E assim, mesmo assim, com trancos e barrancos, às vezes não vai. Enquanto os outros alunos estão aprendendo outros conteúdos mais complexos, que já tem esse conhecimento pré-existente que deveria ter passado para os alunos. Mas, assim, é uma situação bem normal. É comum. Infelizmente, é comum. O anormal é você encontrar um aluno desse da perspectiva, atendido pela sala de recursos, e tratando aqui no público-alvo os surdos. O anormal é você encontrar um surdo que acompanha. O anormal, infelizmente, hoje o anormal é você eu acho que a gente vai começar escola. a ter resultado agora com o bilíngue. Porque agora que as crianças estão indo para a educação bilíngue desde o início, acho que daqui uns 5, Mas é anos. Porque a bilíngue começou do ano passado, se não me engano. A do plano piloto ano passado. A do plano piloto ano passado. Então... É o que eu falo, daqui uns 5, 6, 7 anos a gente vai começar a ver retorno disso. Então... Sim, mas é a questão, né? É perseverar. Porque 5, 6 anos, você trabalhando, esperando ver resultado. Felizmente, hoje, eu já consigo ver resultado. Porque eu tive algumas estudantes que eu tive o prazer de ajudar, de ensinar, de, faz aquilo, vamos ali fazer uma inscrição de universidade pública, da universidade. E ela tá se formando agora, esse semestre. É o último semestre dela. Eu, com 29 anos, já tenho uma aluna que tá se formando em universidade pública. Isso é muito lindo. Pra mim, já tô vendo frutos. Mas esses frutos ainda são pequenos. Tem que continuar. Trabalho de formiguinha que a gente não pode desistir. Não pode. E eu sei que tem hora que dá vontade de falar assim, não, gente, chega, não quero mais, cansei. Mas a gente, enquanto professor, nossa mente não deixa a gente fazer isso. Nem o nosso coração, acho que mais o nosso coração, né? Voltando um pouquinho para essa questão do audiovisual, que eu queria focar um pouquinho, uma coisa que a gente percebe muito é que as pessoas acham que eu peguei um vídeo, coloquei uma janela de Libras, pronto, meu vídeo está acessível. Mas a gente sabe que não é só isso, né? A gente sabe que não é só colocar uma janela de Libras. O que mais que precisa no audiovisual, no vídeo? O audiovisual, em sua grande esfera, é dividido em 3 grandes partes. A pré-produção, a produção e a pós-produção. O audiovisual tem que perpassar os 3. Só existe acessibilidade em qualquer produto audiovisual quando a acessibilidade perpassa pelos 3. Quando no planejamento é pensado a acessibilidade. Quais possibilidades de acessibilidade a gente vai oferecer? Todas, tá bom. Quais são essas todas? Quais são essas Quem todas? são os profissionais dessas todas? A gente tem 3 hoje em dia, que mais comum, que é a janela de Libras, que é a legenda, mas é uma legenda LSE, que é para surdos e ensurdecidos, e tem a audiodescrição. Basicamente para audiovisual. Eu vou conseguir oferecer as 3? Se eu vou conseguir oferecer as 3, cadê esses profissionais lá na pré-produção para opinar? Não, faz isso, faz aquilo, muda isso, não. Já pede para fazer isso, por exemplo, como a gente começou aqui o vídeo. Já começa o vídeo fazendo sua audiodescrição. Para depois, quando chegar no final, não ter que editar um vídeo, fazer o que eu chamo de adaptação. Porque não é acessibilidade, é uma adaptação. Você pega um produto pronto e tenta adaptar para uma acessibilidade. A gambiarra. É isso. Você faz aquela gambiarra para dar. Mas ficou feio. Não tem problema não. Tá acessível. Não, isso não é acessibilidade. Isso aí é muitas vezes não está, né? Não, muitas vezes não tá. Porque o intérprete tá lá, foi jogado, às vezes não tem proficiência, às vezes não tá minúsculo, às vezes várias questões. A audiodescrição também é jogada, pior ainda. Eu acho que a audiodescrição é mais jogada do que o intérprete, porque as pessoas não entendem o que é a audiodescrição. Ela não sabe como... É só uma pessoa falando aleatória. Não sabe nem colocar. Não sabe colocar. Lembro lá no SEAD, que os primeiros... quando a gente começou... A gente parou de ser intérprete do SEAD, né? Um pouco. E foi pensar mais acessibilidade no audiovisual. Os primeiros vídeos que a gente produziu, que a gente fez, eu editei. Do início ao fim. Não estava em cargo de editor no SEAD, mas eu editei. Para que os editores entendessem. Onde que ia ser inserido, onde que não ia ser inserido, como é que era, respeitando tudo e etc. Porque os editores, assim, não sabiam, ou faziam, ou estão acostumados, não é que não faziam, é que eles estão acostumados
com adaptações. Onde chega o produto pronto, faz aí, sua parte. Aí joga pro intérprete. Aí joga para uma legenda aleatória que não funciona. Legenda simples, né? Legenda que é a que eles mais simples, usam. não funciona. Não cumpre o papel. E joga lá. E acha que, tipo, meu produto está acessível, lindo, maravilhoso. Todos possam ter acesso. Igualmente. E aí a gente encontra os erros mais gritantes que a gente vê em vídeos de... Coloca o intérprete no cantinho, uma legenda passando em cima do intérprete. O intérprete está lá no cantinho, a pessoa põe a legenda com o nome do entrevistado ou de quem está falando, tampando o intérprete todinho. Ou o intérprete fica pulando. Fica pulando. Lembro também que a gente teve que pensar no SEAD também, esses novos formatos, pro Instagram, por exemplo. Aí bota o intérprete no cantinho, aí no cantinho fica o coraçãozinho, que tapa a visão, fica alguma coisa, fica a legenda que ele deixa ver, atrapalha. De pensar em novos formatos. Tem um espaço ali que não dá para colocar o intérprete. Ah, mas a pessoa que tá falando vai ficar problema. Vamos diminuir aqui, reorganizar as proporções e tentar fazer algo que funcione para todo mundo. Para que todos ali tenham livre acesso àquele conhecimento que está sendo produzido. Cara, realmente a gente tem que mudar muito ainda da mente das pessoas em relação a É a barreira isso, atitudinal. Né? Exatamente. Essa é a mais difícil, de você chegar e falar para um profissional que está ali há alguns anos, fala assim, vamos tentar fazer desse jeito? Não, mas está dando certo. Está dando certo para o mesmo público. Está dando certo para a maioria que não tem necessidade de acessibilidade. Não tem. Aí você fica lá repetindo conteúdo, repetindo material para o mesmo público que já está saturado desse material. Quando você pega um outro público que não sabe de nada, que não está chegando conteúdo para eles não estão conseguindo entender, não está funcionando. É complicado. A gente tem que quebrar, a gente tem que mudar. E você falou nas ferramentas de acessibilidade, você trouxe essa diferença da legenda simples e da legenda para surdos ensurdecidos. Fala um pouquinho para o pessoal, qual é a diferença dela? Vamos lá. Legenda para simples. Por exemplo, se aqui tivesse uma legenda, não sei se vai ter, tudo que eu falar vai aparecer aqui, e rápido, e com vários caracteres, e cada palavra que eu falar. Beleza? Então, um sujeito surdo, vendo essa legenda cheia de palavras, e eu repetindo várias coisas, porque eu tô na oralidade, e repetindo várias vezes para dizer uma coisa só, ele lê, e se perde e não entende nada. Essa é a legenda simples. A legenda LEC, ela vem com uma outra proposta. Ela vem para uma proposta para ser focada para dois públicos. Pessoas surdas e pessoas ensurdecidas. O que significa? Ela está preocupada com como aquele sujeito surdo ou ensurdecido vai entender essa legenda. Que ele tem que ler e ele tem que entender. Se ele tem que ler, tem que ter um tempo razoável, um pouco maior do que o tradicional, para que esse surdo, com dificuldade em leitura, consiga entender. E dentro dessa, então tem que ter um tempo maior. Então, a gente tenta compactar um pouco as palavras. A gente junta um pouco, faz uma contagem por caracteres por segundo. Quantos caracteres tem por segundo nesse parte do vídeo? E a gente estrutura essa legenda pensando no caracteres por segundo. Para que tenha um tempo maior e esse sujeito consiga realmente ler. Li, entendi. E dentro da legenda tem essa compactação de conteúdo. Então, às vezes eu falo uma coisa com 30 mil verbos e vou, eu falo rápido, mas na legenda aparece 2 palavras que vão conectar tudo que eu falei. Lembrando que não é resumida, né? Não é resumida. Ela é adaptada para um português como L2. É adaptada como português como L2. Para que esse surdo leia como L2, como deve ser a língua dele, ali português como L2, ele leia e ele entenda com mais facilidade. É genial, né? Sim. É genial. Eu acho que as pessoas têm que ver essa diferença. E é engraçado porque hoje a gente já vê meio que isso, né? Quando a gente entra Eu tenho uma mania por causa de uma perda leve que eu tenho, eu sempre vou assistir um vídeo, uma série, um filme em casa, eu ponho a legenda também. Uhum. Meu marido gosta de vídeo dublado e eu gosto legendado, mas... Como ele prefere o dublado, eu ponho o dublado, mas eu ponho a legenda. E muitas vezes a gente vê que o que a gente ouviu
não é o mesmo que está na legenda, porque são profissionais diferentes que fazem, o dublador tem um papel diferente do tradutor, do que vai fazer a legenda, e ainda vem a LSE com essa outra característica, que de fato o que você vai ler não é exatamente palavra por palavra do que foi dito. E isso mostra exatamente essa questão de que você não vai simplificar ou resumir o conteúdo, você vai deixar o texto com palavras mais acessíveis, né? Mais simples, para que a pessoa possa absorver aquele conteúdo. Sim. Isso é genial. Porque ela está preocupada com a transmissão de conteúdo. Que aquele conteúdo que eu estou falando, ele seja passado para a pessoa que está lendo. Não me interessa se a pessoa está falando bonito. Não me interessa. É a mensagem chegar. É a mensagem. Eu falei e está escrito ali a mesma mensagem, fechou. É só quero que a pessoa entenda. A gente está brigando aqui, lutando, para que a pessoa entenda. Não é que a pessoa brigue, é só para entendimento. Só para aquele vídeo que é falado, ele consiga ser transmitido. É uma coisa que parece assim, você está brigando só para entender? É. Simples, gente, só para entender. É muito fácil pra gente que é ouvinte entender, mas pra pessoa que é surda, que é ensurdecida, que tem essa questão do português, ela precisa também entender. E você falou de uma coisa que é muito legal, mas antes, né, que das etapas do processo audiovisual, né, da produção audiovisual, e você falou que a acessibilidade ela tem que estar lá na pré-produção. Não é chegar depois, encaixar e adaptar. Então, me fala qual que é a principal diferença que você vê de um vídeo que é adaptado para ter acessibilidade e aquele vídeo que já é pensado de forma acessível. Quais os tipos de diferenças essenciais assim que você encontra? Tá, a gente já consegue pensar que quando a acessibilidade é pensada no início do projeto, ele consegue fazer mais janelas de acessibilidade. Mais ferramentas? Não, mais janelas mesmo, no sentido que a audiodescrição é uma janela de acessibilidade. O intérprete de Libras é uma janela. A audiodescrição é uma janela. Então, ele consegue fazer mais janelas de acessibilidade. No sentido de que, quando está na pré-produção e eu estou estruturando todo o projeto audiovisual que eu estou fazendo, eu já consigo pensar, vai ter intérprete. Vamos chamar esse intérprete para participar dessas reuniões, para ver se ele consegue pensar alguma coisa também? Vai ter uma audiodescrição? Vamos trazer essa pessoa antes da efetivamente a audiodescrição ser feita. Vamos dar alguns toques. Aqui, por exemplo, colocar uma audiodescrição minha e a sua antes é uma coisa que a gente faz lá na pré-produção. A gente, vai ter um podcast. Então, nesse podcast, vai ter que ter uma audiodescrição. Mas como é que vai ser? Vai ter um audiodescritor fixo? Não vai ter? Não. A gente descreve as pessoas, a própria pessoa se descreve. No início, fala o nome e descreve. Então, isso já está lá na pré-produção. Então, quando você vê um vídeo que a pessoa naturalmente já vai falando, já vai se autodescrevendo, ali foi um vídeo onde um público pensou com acessibilidade antes daquele vídeo ser escrito. Tinha uma pessoa na pré-produção que pensou, preciso pensar na acessibilidade das pessoas cegas. Como é que eu consigo pensar nisso? Então, eu vou lá, vou colocar uma frase que não muda nada num vídeo, que é simples, mas para a pessoa cega faz toda a diferença. Total diferença. Então, tem esses traços. Então, do mesmo modo, a janela de Libras. A janela de Libras, às vezes, com os diretores, com as pessoas, incomoda. Por exemplo, nesse vídeo tem uma janela. Tem. Onde é que ela está? Ela está ocupando algum espaço do vídeo? Ela não está ocupando algum espaço do vídeo? Então, porque normalmente, quando a janela de Libras não é pensada na pré-produção, você coloca a janela de Libras onde tem uma coisa importante. Você bota em um canto, onde atrás era para ter uma coisa importante, uma logo. Aí você tem que mudar a logo de lugar. Aí você tem que fazer uma adaptação. Então, quando a janela de Libras ela é feita na pré-produção, você vê um quadro de vídeo pensado. Você já tem onde um lugarzinho. Já tem um lugarzinho do intérprete, onde, vamos supor que é um filme, que naquele cantinho do filme não vai ter nada importante pro enredo do filme. Não vai ter um celular que vai tocar naquele cantinho. No enquadramento, não vão enquadrar um celular que fique no cantinho para o moço pegar e passar pro intérprete de Libras. Não, vai virar um pouquinho, porque sabe que naquele canto vai ter intérprete. Não vai ocupar, não vai ser aquela coisa que o intérprete fica pulando, né? Que você vê hoje. Parece uma bolinha de ping-pong na tela. Que você vê hoje em dia, em algumas produções, que são adaptações. Convido aí o pessoal que está assistindo, depois dar uma olhada, na plataforma da Warner, que é a HBO Max, tem alguns vídeos, alguns filmes que estão sendo lançados já traduzidos.
Tem, que ele sai no streaming. Por exemplo, Superman. Ele sai a versão original e a versão com intérprete. Ah, gente! Eu não E tem sabia. alguns filmes que tá saindo nessa nova leva, novos, são filmes novos. Então é o Superman, o último que saiu. Tá lá. Aí você assiste com... tem a versão normal, teoricamente, né? Ali. E tem a versão com intérprete de Libras. A versão com intérprete de Libras tem duas diferenças. O volume é menor. Porque se é para surdos, não é necessidade de ter um volume maior. Então, quando eu assisto, eu tenho que aumentar muito o volume. E ali você vai vendo um filme acontecendo e, de repente, surge um intérprete aqui. Surge um intérprete. Então, o intérprete vai surgindo. Eu acho a proposta já genial. Eu acho legal ter. Mas você percebe que aquele filme não foi pensado. Não foi pensado. Foi adaptação. Foi adaptado. Mas, assim, já tá de parabéns. É ótimo, eu adorei, eu vi 3 vezes, levei pro meu aluno, vamos assistir. Eu não gosto do Superman, mas é um filme que foi pensado pra você. Alguém em algum lugar da HBO Max falou, vamos fazer uma janela de Libras, uma versão especial em Libras. E é Libras mesmo, não Libras, é série? Libras, não é Libras. Que massa. Libras, tá lá. E eu falei, você vai aprender o sinal do Superman. Você vai aprender o sinal que dá Lois Lane, você vai aprender. Ah, não quer, problema. Não é todo dia que a gente tem uma produção que sai... junto, que saiu junto. E sai da caixinha, né? Sai junto, saiu da HBO Max. A versão normal e a versão em Libras. Não teve delay. Foi simultâneo. Foi simultâneo. E você tá lá. Então, tem alguns filmes, se não me engano, tem uns 3, 4 filmes que tem já a janela em Libras, mas você percebe que ali a proposta é ótima. Nossa, eu fico invejado de não estar participando de um projeto desse. Não, e a depender do filme, isso cabe, Sim. esse intérprete flutuando. Sim, cabe. Tudo pensado. Tudo onde você pensado falou. antes. E funciona, mas já tem essas produções. Alguém, em algum lugar, já está pensando nessa possibilidade para esse público. Olha. Porque, posteriormente, a gente sempre tem os mais comum, né? São produções audiovisuais que tem a versão com audiodescrição. Você vai lá e coloca. Beleza, ótimo. Mas está começando ali, pioneiramente, com a HBO Max, que é o que eu vejo. E eu tento assistir o máximo possível. Gosto muito. Que já começou com isso. Então, tem alguns filmes. De cabeça, eu acho que tem o Superman e Barbie, se eu não me engano. Mas entre lá, veja. Algo que está começando, que eu acho que a gente precisa assistir muito. Para eles verem que tá funcionando. Sim. Que tá para continuar. Então, galera, vamos assistir filme com tradução. Sim. Surdos, assistam. Tem filmes com tradução na HBO. Eu não sabia. Eu uso muito, assisto muito, mas eu não sabia que tinha. Olha. E se eu não me engano, é o mesmo intérprete o filme todo, ele vai mudando de camisa, se eu não me engano. Eu assisti De acordo com os personagens. De acordo com os personagens, tem uma logística que foi pensada, não é uma adaptação feita de qualquer jeito, eu vejo ainda como adaptação, mas é uma adaptação de de ótima qualidade. Pra mim, só não seria adaptação se o filme viesse em ASL, mas pra gente não faz tanto sentido. Então, é uma adaptação que eu aceito, porque vem de uma outra língua. Mas se você pensar que tiver tido em ASL, foi um filme pensado. Foi. Gente, isso é o máximo. Que a pessoa lá na pré-produção falou, temos que pensar nisso, para que lá na pós-produção o editor não morra para caçar um lugar invisível, onde o tamanho é minúsculo, onde o surdo tem que pegar uma lupa e colocar lá, consiga ver e aconteça. Nossa, isso é muito legal. Porque, assim, até pensando no cinema mesmo, porque nas salas de cinema, o máximo que você tem é a legenda. Que não é SL. E não é... Não, o máximo que você tem é a legenda. É. Você vê a legenda. Hoje a gente já tem aplicativos que tem um intérprete, mas não é todo filme que tem. Não é todo filme que tem. Não é todo lugar que tem. Não é. E outra, é desconfortável para a pessoa surda. Ela ter que ficar segurando aqui para conseguir ver a tela e o celular ao mesmo tempo, ou ela não olha para a tela porque está olhando para o celular, e isso acaba porque ele perde informação. Agora, se você tem isso já na tela, cara, isso é genial. Mas foi uma versão que foi soltada só não foi pro cinema. Foi só no aplicativo. Só foi no aplicativo da HBO Max. A gente já teve experiências de outros filmes que foram traduzidos no cinema. Só que foi de outra forma. A gente já viu outras estratégias de você diminuir a tela do filme e botar uma tela do intérprete ali embaixo. Já teve outros casos a Netflix fez o Crisalda, a série. Série toda em língua de sinais. A série toda. Então, assim, é legal a gente ver isso e ver que hoje, querendo ou não, é um avanço para a área da acessibilidade que as pessoas estão começando a ver. Não só um avanço, é um grande avanço. Porque a pessoa pensou, ela passou pelo processo e ela concretizou.
Isso é genial. Porque normalmente as pessoas só pensam, vamos fazer? Vamos fazer. Aí esquece. Mas não, eles pensaram, eles viram o melhor jeito, contrataram pessoas, gastaram dinheiro, porque tem uma equipe por trás. Sim. Sem saber se ia ter retorno, se os públicos surdos iam ver, e etc. Não, eles fizeram porque eles pensaram, todo mundo tem que ter acesso a esse filme. Cara, isso é maneiro. Pronto. Quem não assistiu ainda também vale muito a pena. Crisálida é uma série, assim... Netflix. É uma série... Netflix. Uma série que foi pensada por pessoas surdas, para pessoas surdas. Para pessoas surdas. Então, assim, ela é toda em língua de sinais, mostra muito a vida das pessoas surdas, o cotidiano das pessoas surdas. Produções acessíveis. Produções acessíveis. Aconselho antes de ir pra série, tem um curta no YouTube, pesquisa Crisálida no próprio YouTube que você vai achar, o curta, e a série meio que depois do curta começa. Isso, é uma continuidade, é uma continuação do Isso, curta. pra você entender, sim. Mas, claro, não quero ver o curta, vai direto, vai funcionar também. E me diz uma coisa, quais são os erros que você mais vê nessas questões de acessibilidade, principalmente quando a gente pensa na janela de Libras? Você já falou aqui, a gente até comentou da legenda na frente, esse pula-pula, mas o que mais? Você fala assim, não, esse, gente, é inaceitável, é o mais bizarro. Assim, janela pequena. Porque você pensou na janela, você contratou um intérprete e você bota uma janela minúscula. Isso me mata um pouco. Ou você pensou na janela, você colocou a janela de um tamanho legal, mas você não teve um profissional que fizesse a sincronia. Então, a fala acabou, o vídeo cortou, mas a tradução tá lá atrás ainda. Aí acabou o vídeo. Entendeu? Aí ou ele corta o intérprete ou fica só o intérprete. Aí ele corta, aí acaba que corta. Então, normalmente eles cortam. Então, ele acabou a fala, cortou. Tenta ver muito nessas propagandas do governo, às vezes acontece, ou de algum banco. Propaganda, esse ano, como é ano eleitoral, talvez a gente veja muito. O candidato tá falando, o intérprete está atrás. Mas quem tá editando não tem esse conhecimento para saber onde o intérprete tá. Não, já falou tudo, pode cortar. Ele tá só voltando para a posição dele. Não sabe. Ele corta, ficou para trás, perdeu um finalzinho desse conteúdo que foi falado. E é isso, vida que segue. Tela preta, segue. Isso me mata também. Isso acaba com a gente. Aí deixa claro, é difícil fazer essa sincronia, de pensar que a fala tem um ritmo, a sinalização tem outro ritmo. E fazer isso é difícil, mas com um profissional ali que tem o mínimo conhecimento de Libras. Não quero um profissional? Chama o intérprete. Ele digita do lado do intérprete. Pode cortar aqui? Pode. Beleza, acabou. E tem jeitos de a gente pensar em fazer isso, quando é pensado na pré-produção, de eu não precisar do intérprete do lado. Faço uma gravação com áudio. Deixo os dois áudios conectados, ligados na gravação da janela e consigo editar lá pelo áudio. Mas eu tenho que pensar nisso lá na pré-produção, porque se eu não me atentar a isso na pré-produção, quando chegar na produção, quando eu for fazer a parte da acessibilidade, colocar a janela, eu vou só gravar como uma coisa normal. Às vezes a pessoa fica falando aqui do lado. Acontece, porque a gente pensa, não vai ter áudio. É um pensamento normal. Só que chega lá na hora de editar, pode cortar, não pode cortar. Ou às vezes também que eu já percebi. Claro que foi um erro, tal, tem toda essa... Mas na última eleição eu percebi isso. Passou um vídeo da pessoa falando, dando a sua proposta eleitoral. Tinha um intérprete sinalizando certinho. Só que era um take que o intérprete errou. Tipo, eles colocaram o take que estava errado na sinalização. A intérprete tá lá, errou um sinal e meio que tava parando para começar de novo. Então eles colocaram o take errado. Não foi o take que a intérprete fez, certo? Onde ela pegou do início ao fim. Ainda mais que esses políticos que têm esse tempo pequeno, que falam rápido, então dificulta a tradução. Então acontece que eu já peguei lá, assistindo a propaganda política. A moça tá falando normal, a intérprete tá num take que ela errou o sinal, ela até pede desculpa e não sei o quê, mas não cortaram, colocaram pro ar a versão que ela errou. Ao invés de gravar de novo. Não, pior. Às vezes até gravou, Às vezes gravou, só que chega no arquivo, tem 15, e eu não sei Libras e eu tô editando, eu pego um aqui e coloco. Pega qualquer um, né? Porque ele não tem o mínimo conhecimento, porque se ele soubesse pelo menos o sinal de desculpa, errei, ele ia perceber. Mas sim, eu já vi esses erros. Aí, claro, né? Tem que... Aí também, como é propaganda política, as pessoas passam e às vezes não prestam atenção, não vê. E foi. Não vi ninguém comentando depois e tal. Mas eu percebi
que é o take da intérpretezinha lá, que tava sinalizando, era o take errado. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que ela falou, gente, eu errei, vamos gravar de novo? Normal. Não, botaram todos Aí, ali. na hora lá, não apagaram, fizeram alguma coisa e colocaram o take errado. Gente do céu. E não percebe, porque Não. o pessoal tá preocupado com outras coisas, o editor tá vendo outra coisa, iluminação, tem toda uma equipe por trás vendo outras coisas. Não tem um profissional para pensar, Pra validar, né? Para validar, não tem um profissional, não passou por uma validação. Lá no SEAD a gente tinha isso, né? Tinha, A gente sempre. fazia um produto lá audiovisual, não, vamos mandar para alguém validar, para ver se tá tudo certo, sei lá. A gente tinha isso. No dia a dia de uma produção de propaganda eleitoral, onde você grava um monte. Não, e às vezes ele grava de tarde pra passar de noite. Grava de tarde e passar de noite. Então, é complicado, mas esses aí são os erros principais, né? Pensando em outros formatos, ali o Instagram, já comentei também, tem essas questões de botar onde aparece coraçãozinho, curtida, não sei o que lá, ou até mesmo legenda. E é muito comum. Lá no SEAD a gente fez uma proporção diferente para mudar, que eu acho que funcionou bem legal. E eu já vi também em outros lugares, já começaram a pensar sobre isso, onde é essa zona onde não dá para colocar o intérprete. Né? E tem sido bem pensado. A gente vê principalmente nesses... por exemplo, eu vi esses dias vídeos da Secretaria de Direitos Humanos, né, da SNPD, do Ministério de Direitos Humanos, da Secretaria de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência, que eles fizeram essa mudança. Então, eles colocam a janela do intérprete em cima, no lugar onde não tem nenhum tipo. A gente tem ali no canto do lado direito todos aqueles ícones, né, de encaminhamento, de comentário, de curtir e tudo mais, mas a parte de cima é vazia. Então, eles encaixaram naquele lugar. E foi realmente porque é um espaço que pensa em produzir o conteúdo acessível. Que lá, antes mesmo de gravar o produto, ele falava, vai ter que ter acessibilidade. Vamos pensar aqui, vamos ver, essa estratégia é boa, e consegue fazer. Pensando antes, consegue. O problema é que as pessoas, é repetitivo, mas só pensam em acessibilidade como uma fase na pós-produção. Lá no finalzinho. Onde está o material todo pronto, o produto é todo editado, aí chega para o intérprete. Tem que traduzir. Ah, mas eu vou ficar onde? Ah, qual o tamanho? O produto está pronto, não tem como ser refilmado. E é isso. Aí eu não chamo isso de acessibilidade. Chamo isso de uma adaptação. Então, tá bom. Vamos fazer o que dá. Não dá pra fazer tudo. É uma adaptação, vamos admitir, tudo bem. E chega com um produto audiovisual. Não é acessível. A sua completude não vai estar para a comunidade surda. É verdade. Cara, e realmente... Mas assim, tem aquele lado positivo. A gente vê que as coisas estão mudando. Não, sim. Muito, 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 muito. Porque até mesmo a pandemia ajudou muito nisso. Você não se falava tanto disso antes. É verdade. Não se pensava tanto isso antes. Assim, é uma evolução, mas a gente tem que sempre fomentar ela para ela continuar evoluindo, para não estagnar. Mas sim, tá bem melhor. Em 2020, eu nunca jurava que ia assistir um filme no próprio HBO Max... Libras. Com Libras, não fazendo propaganda, mas é porque eu acho o máximo. Sim, tem que ser divulgado, gente. Eu lá não é mexendo, na minha escola, eu cheguei lá e falei, professora, vou pegar só ela passar um filme. Ah, não tem nada a ver. A gente vai passar o filme para todo mundo ver. Mas qual filme é esse aqui? Aí você vai adaptar o seu conteúdo. Por quê? Porque tem Libras. É o primeiro filme que eu vejo que chega assim com Libras. Os Meninos é um filme novo. Ah, mas eu não tenho. Bota a minha conta do HBO Max aí. Não tem problema. Vamos fazer. A gente fez. E é extremamente importante. E é legal que a gente vê que, tipo, a gente não tinha ferramenta. A gente antigamente adaptava muita coisa, mais ainda do que hoje. Mas hoje a gente tem ferramenta, tá? Hoje a gente tem muita tecnologia, a gente tem muita coisa. E eu queria saber de você, o que você acha, como é que você acha que essa tecnologia está transformando a produção audiovisual acessível? Como é que ela tem sido usada nesse viés? Tá. É muito grande, né? Tem várias coisas que a gente pode pensar sobre isso. A própria... Hoje em dia tá mais, né? Tem mais produções, mas o próprio fato de você conseguir criar legendas, ainda que imperfeitas, ainda que não em LSE, mas criar legendas que minimamente ali você consegue não só corrigir alguns erros de português dentro de um vídeo do próprio Instagram, a legenda automática do YouTube, com o áudio quando o áudio tá bom, ele consegue acertar mais. Essa criação de legenda, ainda que não seja a legenda que a gente acha que seja o ideal,
Porque a gente tem um mundo ideal e tem o que acontece. Não é o que a gente acha que seja ideal, mas essa criação de legenda. Porque hoje softwares como o Premiere faz isso muito bem. Qualquer software de edição mais profissional faz isso. Alguns aplicativos do celular fazem isso também. Você vai lá, cria legenda, o CapCut faz no celular. O CapCut para editar vídeo no celular, eu uso muito. E o Premiere já é uma versão paga. Mas o CapCut é gratuito. É gratuito. Nunca nem assinei. Acho que eles estão perdendo, porque eu edito 40, 50 vídeos por bimestre. Então, eu tô lá editando todo dia, fazendo, e acontece. Então, a parte de produção de legendas é muito boa. E agora a gente tem a facilidade que qualquer celular ali você consegue gravar. Então, já deixa uma imagem... com imagens boas, imagens boas. HD, 4K e tudo mais. Que agora a preocupação não é nem a imagem, é onde a gente vai botar essa imagem. O celular vai aguentar a estante de um arquivo grande, o computador vai aguentar. Vou subir pro YouTube 10 minutos porque o vídeo é pesado. Então, qualquer celular ali consegue fazer ótimas imagens. Então, eu uso meu celular, mas qualquer outro celular faz uma imagem que você pega e grava, você consegue ver decente. Alguns anos atrás, não era tão assim. Você tinha que... Amigo, quem tem o melhor celular? Levanta a mão. Tá bom, me empresta o seu. Esse aqui vai ser eu que dá. Mas hoje em dia, quase todo mundo tem um celular que tem câmeras excelentes. Então, eu acho que facilita muito, 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 muito. Deixa eu ver o que mais. Acho que um grande... a parte de criar... Claro que tá bem recente, né? Mas criar vídeos com a inteligência artificial... Mas aí vem um grande porém, né? Que a gente tem que pensar na questão ética, tudo. Sim. Que tem que se pisar em ovos ainda aí. Mas daqui a alguns anos vai ser algo revolucionário, vai ser algo grande. Ainda está caminhando bem devagar, mas está caminhando o uso da inteligência artificial nesses contextos. Mas de criar uma imagem para ser utilizada... Tem algumas ferramentas, se você usar com parcimônia... Nada de avatar, gente. Nada de avatar. Grande, por Nada favor. de avatar. Usar com parcimônia e respeitando as questões éticas, funciona muito. Funciona muito. Não, e a IA tá aí para ajudar a gente. As pessoas têm que parar... A gente entende que, infelizmente, as pessoas têm usado a IA de maneira errada, né? E quando se pensa na acessibilidade, então, eles vão falar assim, não, daqui uns dias eu não vou precisar contratar intérprete, a IA vai te substituir. Gente, a IA nunca vai te substituir. Aí bota lá o avatar na live, e o avatar... O avatar tem o seu uso legal, muito, mas para vídeos prontos, um aeroporto, uma informação pronta que você não vai traduzir. O avatar ele vai servir para informações prontas, avisos, coisas pequenas, mas para tradução... Não funciona. A gente viu palestras sendo traduzidas por avatar, vídeos, inclusive as próprias empresas de avatar falam que esse não é o uso do avatar. Isso. Mas as pessoas teimam em fazer. Sim. Acho que essa é uma barreira muito grande. Né? E eu acho que é bem complicado, porque você colocar num avatar uma competência tradutória, que até às vezes assim, coloca um monitor intérprete que às vezes ele não tem capacidade tradutória ainda, e colocar um avatar e achar que tá tipo assim, coloquei o avatar, tô arrasando, o problema dele. Não, é aquele negócio, eu não tô pensando em acessibilidade, eu tô pensando em dar um check na minha lista, que tem que ser acessível. E logicamente não mas tem que dar aquele check, eu tenho que cumprir isso, que fica questionável, né? Sim. Eu mesmo já participei em grupos, né, em live, que o pessoal tá tendo um congresso, alguma coisa, que tem avatar, a gente já enche o comentário de reclamação. Fiz isso algumas vezes. Acessibilidade, porque isso tem que se acabar, isso não era nem para ter começado. Sim. Exatamente, não era nem para ter começado, né? Agora eu quero pensar um pouquinho nessa questão do ensino à distância. O ensino à distância, ele trouxe muito do audiovisual para a nossa vida cotidiana. Pessoas que nunca pensaram em ter que fazer e editar vídeos, começaram a ter que fazer, principalmente, como você falou, com o advento da pandemia. Uhum. Por causa da pandemia, tudo ficou virtual e as pessoas começaram a ter que se virar nos 30, né? De editar vídeo em casa, de fazer em casa pelo celular, de tentar fazer aquilo. Pessoas que nunca pensaram na vida que iriam editar vídeos, tendo que editar vídeo, tendo que montar. Se vira nos 30. Mas isso trouxe um lado positivo. Eu acho que
apesar da pandemia de todo mundo ter passado pelo que passou, ninguém saiu são dessa pandemia. Ninguém saiu muito bem. Ninguém. Mas teve um lado positivo quando a gente pensa nessa produção audiovisual para o ensino à distância. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desses desafios novos da acessibilidade quando a gente pensa nessa questão do ensino à distância. Porque aí no ensino à distância a gente não tem só os vídeos gravados, a gente tem as aulas que são ao vivo. Aí a gente começa a pensar no desenho universal de aprendizagem. Me fala um pouquinho. A gente começa a pensar nisso, que são as barreiras que as pessoas têm para conseguir atingir essa aprendizagem. Então, o desenho universal de aprendizagem, ele fala sobre acabar com todas as barreiras. Não só para as pessoas que precisam daquela barreira, que tem alguma necessidade, mas qualquer barreira. Às vezes, a minha barreira é eu conseguir sentar e me focar em um vídeo. Então, a gente vai tentar colocar instrumentos que facilitem isso. Ah, mas o quê? Não, vamos fazer vídeos menores. Vamos botar vídeos menores porque a pessoa consegue concentrar um pouco mais ali, naquela loucura que é em casa, porque todo mundo estuda em casa, não é como todo mundo pensa, né? Vou sentar em casa, um ambiente calmo, tranquilo, a música de fundo e vou focar. Não, você estuda em casa com a panela chiando, com a televisão ligada do seu irmão. O cachorro latindo. O cachorro latindo. Então, tem que se pensar nisso. Então, esse desenho universal de aprendizagem, ele vem para acabar, para eliminar todas as barreiras. E do mesmo jeito da acessibilidade, ele tem que ser feito lá no início desse projeto de ensino à distância. Então, lá no início do projeto de ensino à distância, vamos tentar montar as barreiras para que elas sejam eliminadas. Então, quais barreiras? Beleza, se eu tiver uma pessoa que quer acessar o meu conteúdo, não só o audiovisual, e ele for uma pessoa cega, beleza. Quais softwares de leitor de tela mais usados tem? Ele funciona na minha plataforma? Vamos testar. Vamos pegar um leitor de tela, ler, tá funcionando? Ixi, pulou essa parte. Ixi, não leu essa parte que era importante. Tá, então vamos mudar o site. Vamos reestruturar. Chama o pessoal da programação, vamos reestruturar de uma forma que leia. Beleza. Ah, mas eu consigo fazer isso com todos? Não, faz com os dois. 2, 3 leitores de tela que já lê legal. Pega ali aquele mais usado. O mais usado. Já vê um leitor de tela que funciona. Que você passa e ele realmente passa. Que ele não chega em uma imagem e não leia nada. Então, é pensar em barreiras nisso. Então, isso é uma barreira para uma pessoa cega que está ali com a audiodescrição no computador dele, querendo ler o seu conteúdo, mas não está passando. Não está lendo. Tem um texto que está aqui, que era para ser lido, mas não foi. Pulou para um outro texto. Por quê? Aí vamos ver lá na questão de programação. Vamos sentar. Vamos tentar refazer essa parte aqui. Vamos tentar botar essa parte aqui que nem os outros. Vamos tentar botar de um jeito diferente. Botar um ícone no seu... Pensar nisso. Isso pensando no sujeito que tem alguma deficiência visual. Um sujeito que tem ali a primeira língua Libras. Vamos pensar. Qual é a barreira para ele? Esse sujeito tem o português bem definido, bem adquirido? Não tem. Por quê? Tá, como é que eu posso fazer? Estruturar meu site de uma plataforma de ambiente virtual de uma maneira que seja intuitivo. Vamos usar ícones. Qual ícone é mais visual possível? Vou fazer. Não, mas isso aqui cabe um intérprete, porque é uma informação. Como é que coloca esse intérprete aí? Não, bota um vídeo do intérprete. Não sei, vamos pensar. Tem outra possibilidade? Há um tempo atrás, esse site, infelizmente, saiu do ar. Infelizmente. Mas era um site do FB Palhoça. Que ele era um site todo acessível. Então, estudei um pouco de programação para entender como é que ele funcionava na época. Porque eu fiquei curioso e queria saber. Ele era feito por meio de GIFs. Então, tinha um nome do ícone, tipo, iniciar. Aí você passava o mouse em cima e aparecia o intérprete. Nesse começo. Aí você tinha um outro no GIF, professores. Aí tinha escrito professores, você passava o mouse, fazia o sinal, professores. Então, esse vídeo que aparecia era um GIF. Então, depois eu pesquisei com os professores, colegas, falaram, não, ele tá colocando tudo pro GIF. O mouse chega em cima, muda para um GIF. Então, chega para outro, muda para um GIF. Aí tem a palavra e você pega o mouse e muda para um GIF. Então, aquele sujeito pensou que a plataforma dele, o ambiente virtual dele, vai ser acessível pro surdo, mesmo que ele não saiba português.
Cara. Então, ele pensar todas as possibilidades. Eu tenho um sujeito que tem dificuldade em enxergar, meu pai. Meu pai tem dificuldade em enxergar, dirige à noite, é difícil. Então, vou pensar em uma plataforma que faça um contraste melhor, que eu consiga de maneira fácil mudar esse contraste, aumentar a letra, que quando eu aumento o contraste, aumento a letra, não fica tudo desformatado, esquisito. Então, é esse ambiente virtual que ele seja pensado para todos os públicos e que ele consiga ser efetivamente igual, claro, em suas proporções, o mesmo conteúdo seja passado para todos os públicos. Genial. Independente de quem entra na sua plataforma ou não. Excelente. E Dani, uma frase assim para a gente poder fechar. Uma frase que você fala assim, pessoal que trabalha com audiovisual, pensando assim em acessibilidade, faça isso. Entenda que a acessibilidade perpassa a pré-produção, a pós-produção, a produção. Que você precisa de profissionais especialistas em cada área, em cada janela. Dificilmente você encontra um que é das 3. Tem. Mas encontre esse profissional e pergunte a opinião dele. Queira fazer um material acessível na pré-produção. Não queira acessibilidade na pós-produção. Então, ou seja, pense no início que você não erra. Queria ter muito mais tempo, mas a gente está chegando ao final do nosso podcast. Dani, muito obrigada por ter aceito, por ter vindo aqui trocar essas figurinhas com a gente, mostrar o tanto que a acessibilidade é importante. E quando a gente pensa no audiovisual, isso tem que ser essencial, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que é extremamente tecnológico, né? Sim. A gente está chegando ao final de mais um episódio do Librando Cast. Muito obrigada pela sua companhia. Continuem acompanhando os nossos conteúdos, acompanhando as nossas redes. Lembre-se sempre que inclusão, acessibilidade, conhecimento são coisas que mudam a vida das pessoas. Obrigada mais uma vez e até o próximo episódio. Até mais!